Bom, vamos começar a ver então sobre o sistema tegumentar. Sistema tegumentar, para quem vai fazer cirurgia ou não, é uma das principais áreas que vai aparecer aí patologias ou diagnóstico que vocês vão precisar dar sem ser cirurgião. Vão ter lipomas, vão ter neoplasias cutâneas, vão ter mastectomia. Eu estou com retorno de algum lugar escutando minha voz. Bom, biópsias de pele, né? E a técnica de plastia, ela vai se aplicar em vários órgãos. Se a gente não souber as técnicas e como resolver algumas situações da cirurgia tegumentar, a gente não consegue realizar alguns procedimentos. Então, isso aí vocês vão ter que decorar e normalmente vão ter que assistir para poder, quando estiverem diante de uma patologia, vocês vão... Oi, O retorno que está vindo, eu acho que é do seu telefone ou alguma já outra tirei. coisa sua. Já tirei. Sei. Agora melhorou. Ele estava captando minha voz lá, agora que eu vi. Vocês vão ter que saber as técnicas para poder aplicar, e são muitas técnicas, né? Eu vou dizer para vocês o que eu acho viável da gente fazer, as mais usuais, né? As que vocês vão ter que se deparar aí e vão ter que aprender a fazer, porque às vezes tem tumores muito grandes, principalmente aí nessa região que vocês moram, né? Região mais de interior, as pessoas às vezes demoram a fazer diagnóstico ou achar um veterinário que tenha a condição técnica de realizar alguns procedimentos mais complexos. Então a gente vai ver tudo isso aí nessa aula de hoje. Depois da aula de sutura, talvez essa seja a aula que vocês mais vão ter que consultar. Bom, como tudo em cirurgia, a gente precisa saber a anatomia, tá? E a anatomia, ela vai ser importante para, né, a gente acessar qualquer órgão. Então você vai ter que saber, a anatomia a gente vê no início da faculdade, né? E a gente não dá tanta importância para tanta coisa que a gente estuda, e é logo no início que a gente começa a pegar aquele monte de coisa, e às vezes a gente fica se perguntando, por que eu estou estudando tanta coisa em relação a isso, eu não vou usar isso. Mas na cirurgia não tem jeito, a gente usa. E na pele, a gente tem que saber aí a distribuição vascular da pele, das musculaturas, onde eu posso rodar retalho, como que eu posso rodar retalho, sem necrosar os tecidos, né? Então, isso é muito importante. Então, tem que saber a anatomia, as camadas que são divididas, né? A epiderme, a derme e seus anexos. Esse quadrinho aí, a pele do animal, ela é dividida, né, em plexos, né? Plexos vasculares que vascularizam alguns segmentos. Então, os principais plexos vasculares, a gente, além das camadas que a gente tem que saber, a derme, a epiderme, a derme, o músculo panículo, né, e a musculatura esquelética. Então, isso a gente tem que saber para poder determinar qual técnica que nós vamos usar, nós vamos aplicar. Eu tenho um plexo superficial, né? Eu tenho o plexo médio, eu tenho o plexo subdérmico e eu tenho a parte que é a origem, né, das vascularizações, que a vascularização sai da musculatura, né? Ela entra no panículo muscular mais fino e aí entra no plexo médio, e aí tem segmentos que não são vascularizados, né? Vocês já sabem disso, a gente já viu isso em histologia. Isso faz toda a diferença quando a gente fala de queimaduras, que a gente não vai falar hoje, vai falar só no semestre que vem, de patologias. A gente hoje só vai falar de técnica. Mas quando eu preciso rodar um retalho, eu tenho que saber de onde vem a vascularização daquele pedículo, né? Você não adianta pegar... Deixa eu abrir aqui meu desenho.
Não adianta você pegar um retalho, por exemplo, ó, você tem um tumor aqui, tá? E aí você faz a retirada desse tumor, vamos lá, faz a retirada desse tumor. Aí ficou esse buraco aqui. Não adianta você puxar um retalho dessa região se essa região não tem vaso, não é vascularizada por nenhum pedículo vascular. É bem provável que esse retalho, a diferença de retalho e enxerto a gente vai ver daqui a pouco, mas esse retalho a gente vai aqui, ó, abre aqui e puxa, né, para poder fechar. Mas se ele não tiver vascularização, ele vai necrosar. Então você tem que puxar de que lado? Do lado que você encontra os vasos, né? E você não pode matar o vaso principal. Se você matar o vaso principal, já era, né? Então, ó, quando cortar aqui, eu não posso cortar, quer dizer, aqui a gente não corta, só corta essa parte aqui. E puxa para poder fechar. Então eu tenho que preservar a base, eu tenho que saber. E os principais são esses aqui, ó. Quando eu tenho na cabeça, né? A gente às vezes essa área aqui é uma área que a gente tem pouca vascularização e é uma área que a gente precisa às vezes puxar retalho aqui do pescoço. E qual é o retalho o principal do pescoço? É auricular caudal, né? Eu tenho aqui a artéria cervical, que é o segundo plexo, né? Fica nessa área daqui. Logo acima da escápula, eu tenho a tóraco-dorsal, né? Que fica abaixo da escápula, a artéria torácica lateral esquerda, né? Fica aqui, ó, na direção do úmero e da escápula, tá? Logo acima do cotovelo, ó. Fica mais ou menos nessa região. E aí, para rodar retalho para o braço, né? Que o braço é uma região também muito pouco vascularizada, né? Quer dizer, não é pouco vascularizada, mas tem muito pouca pele. Se tiver um tumor grande, provavelmente nas extremidades são os lugares mais difíceis de a gente fazer os rotacionamentos de retalho, ou até mesmo os enxertos, né? Porque são muito pouco vascularizados. Então, o 5 eu tenho aqui a artéria braquial superficial, eu tenho 6 a artéria epigástrica caudal superficial, 7 aqui, ó, na ponta do ilho, não, do quadril, a gente vai ter aqui dois, um na ponta e um cranial e outro caudal, tá? O cranial é a artéria ilíaca circunflexa profunda, tá? Vasculariza toda essa região dorsal aqui, que a gente pode rotacionar tanto aqui para a parte dorsal, quanto para a parte lateral. E a gente pode também, que está vendo que ele é bem grande, né? Rotacionar também para a coxa, até porque esse pedaço aqui, ó, né? Ele é bem soltinho no animal, né? Sobra pele, essa parte aqui da coxa, da parte de fora e da parte de dentro, sempre tem uma prega de pele aqui bastante grande que a gente pode usar nessa área aqui quando a gente tem essa área do fêmur, né? Quando a gente precisa fazer aí uma retirada de um tumor grande. Na área do fêmur ainda tenho aqui a geniculado medial, né? Que eu posso jogar esses retalhos aqui, esse pedículo vascular aqui para baixo, né? Porque aqui embaixo começa a ter mais dificuldades, né? Para a parte mais da extremidade. Então eu posso usar esses retalhos, rotacionar, a gente vai ver tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Só preciso que vocês decorem de onde a gente pode jogar esses retalhos, que não é de qualquer lugar que a gente pode pegar. Esse 9 aqui, que é a artéria caudal superficial lateral, né? Vem da base da cauda, né? A gente pode jogar retalhos aqui para fazer coberturas de lesões perianais, né? Que é uma região também muito complicada, porque tem a musculatura do esfíncter anal externo. Então, você, quando precisa fazer remoção de algum tumor, neoplasia perineal ali, ao redor do ânus, você não pode ir muito profundo e você não pode lesionar o esfíncter, né? Senão o animal acaba perdendo o controle. E aí acaba ficando complicado a gente fechar aquelas lesões, porque tem o orifício anal. Então, você vai buscar pele de onde? De onde tiver a vascularização dessa região aqui, que é a artéria caudal superficial lateral. Tá? Então, tudo isso é importante a gente saber, porque os retalhos, a gente precisa, né, dessa parte vascular. Então, não é qualquer lugar que a gente vai sair puxando e rotacionando um retalho.
A gente tem que ter o entendimento e o conhecimento dessa anatomia para que a gente não se complique aí no necrose um enxerto, tá? E tem uma limitação, né? Que é de distância. Quanto mais longe da base do pedículo vascular, menos vascularizado, menor o calibre são dos vasos, né? Então a gente pode ter aí preocupações aí de necrose ou de falta de suprimento sanguíneo. Porque qualquer processo de cicatrização, a gente precisa, né, de sangue para poder fazer a entrega das substâncias que vão facilitar o processo de cicatrização, né? A inflamação, a gente vai ver que é um processo natural da resolução de um trauma, e isso é controlado pelo organismo. Às vezes a gente até atrapalha esse processo. Travou meu computador, meu Deus. Vou ter que parar aqui o compartilhamento rapidinho. Retornar a gravação. Pronto. Então, galera, a gente vai ver aqui, ó. A gente falou dos plexos, né? E aí a gente passa aqui de novo para aquela figura mais ampliada, né? Então a artéria tem uma artéria principal que vai vascularizar um determinado segmento. Se a gente não levar esse segmento para fazer a cobertura, aonde a gente retirou um tecido, não vai adiantar nada, tá? Bom, essa camada aqui, a epiderme e a derme, né, é onde são as camadas onde a gente faz as suturas intradérmicas, né? Então, a gente vai ver aí diversas técnicas, mas de antemão as suturas intradérmicas são feitas nessa camada, na derme, né? É um ponto que passa somente por aqui. As pessoas às vezes perguntam, professor, você costuma... Eu só faço, né, normalmente nos meus pacientes privados lá da clínica, a maioria das suturas a gente faz a sutura intradérmica, por dois motivos. É uma sutura trabalhosa, é uma sutura avançada, né? Porém, é uma sutura que promove uma cicatrização melhor, tá? E o animal não consegue ter acesso ao meu ponto para poder arrancar os pontos. Então, é por segurança e por estética, né? Para não deixar cicatriz, para facilitar a cicatrização. A gente viu que o objetivo da sutura, né, é facilitar a cicatrização. Como eu uso na derme, né, é uma área pouco vascularizada, e aí, ó, eu consigo aproximar os tecidos sem que o organismo tenha tanto trabalho aí de ficar com o corpo estranho, porque aqui tem pouca vascularização. Então, sem causar uma reação inflamatória muito grande, né? Então, ele fica ali, como tem pouca vascularização, o organismo não vai conseguir. Ele vai conseguir porque ele forma neovascularização quando a gente faz lesões, né, no tecido. E aí o fio também tem o seu tempo de absorção. Mas ele causa pouca reação inflamatória quando a gente usa um ponto intradérmico, né? Porque é uma área pouco vascularizada, que a gente viu, a gente vai ver que no processo inflamatório tem uma série de eventos que vão acontecer que eu preciso de vasos, né, para liberar as substâncias para fazer a limpeza de uma ferida, para combater infecção, para destruir um corpo estranho. Como aqui é pouco vascularizado, né, usando um fio estéreo, é claro, a gente vai ter pouca reação inflamatória e usando um fio que não cause uma grande reação inflamatória que a gente viu lá. Os fios que menos causam reação inflamatória são os fios monofilamentares, né? Os fios multifilamentares causam maior reação tecidual. Então, usando o fio apropriado, a gente consegue fazer uma sutura e uma boa cicatrização dos tecidos. Bom, então eu tenho aqui, né, as camadas, 3 slides da mesma estrutura, né, para vocês tentarem visualizar a importância dessa estrutura, né? Então eu tenho uma camada que é muito fina, que é aquela camada, a epiderme, que é aquela camada que a gente quando pega sol descasca, né? A gente perde aquele tecido. Essa camada para o cirurgião, ela não é uma camada só de proteção, né, da pele, mas cirurgicamente ela não tem, a gente não utiliza ela, não dá para fazer nada ali, né? E tem a camada dérmica, que é onde a gente dá os pontos. A camada do panículo muscular é um músculo cutâneo que a gente tem, né,
cavalo tem mais exacerbado, quando ele fica fazendo aqueles tremores para espantar a mosca, ele tem essa camada bem mais forte. E aí a parte musculatura esquelética que vem aí realmente os plexos vasculares vascularizar a região, que é a camada, então a camada que a gente considera vascular é esse panículo, né, a camada de músculo panicular e a camada de músculo esquelético. Mas para que ocorra a cicatrização, eu preciso de 3 fatores muito importantes, né? Eu preciso de um conjunto de fatores, na verdade, que são as fibras elásticas, reticulares e o colágeno, né? Sem essas fibras, eu não consigo restabelecer uma ferida de maneira adequada. Então, eu preciso ter o organismo produzindo essas substâncias para que eu consiga fazer aí uma boa cicatrização, né? Tem pessoas aí que têm um monte de estria, né? Tem pessoas que têm dificuldade de formação de colágeno, de fibras elásticas, né? E aí o corpo engorda e emagrece, né? Se a gente tem deficiência de elastina, né? O que acontece? Vai formar aquelas cicatrizes, né? Que são as estrias da extensão do corpo e se emagrece, engorda, a pele, aquela pelezinha. Normalmente aquela pessoa que tem aquela pelezinha mais flácida, né? Mais molinha. Então, existe alguma deficiência desses fatores ou uma baixa na produção desses fatores para promover um processo de cicatrização adequado, né? Então, você estica a pele com o processo de engordar, depois você emagrece, e aí vai formando, porque você forma lesões na camada da pele. E eu preciso dessas fibras, né, desses fatores, a elastina, né, as fibras reticulares e os colágenos. A gente tem vários tipos de colágenos, né, para promover uma cicatrização adequada. Então a gente vai falar agora de cicatrização de feridas, antes de entrar no tecido tegumentar, porque não tem como eu entender como que ocorre a cicatrização, né, como é que vai ocorrer o processo de cicatrização do tecido tegumentar. E aí, gente, aplica-se a esse processo de cicatrização para todas as feridas que a gente vai trabalhando, não só em pele, né, todos os sistemas. Claro que a cicatrização de alguns são diferentes, e quando for eu vou falar, tá? Mas basicamente esses fenômenos acontecem em todo o organismo e a gente precisa entender esse fenômeno para quando tiver algumas complicações, a gente saber se isso é parte natural do processo ou se o animal está tendo uma resposta infecciosa ou inflamatória que deve ser controlada. Então, o que é a cicatrização? A cicatrização, na verdade, é um processo que envolve vários fatores, né? É um processo biológico. Trata-se de uma combinação de eventos físicos, químicos, celulares que restauram tecidos feridos ou para substituir, que substituem por colágeno. É o colágeno que faz a maturação aí dos nossos tecidos e da linha de cicatrização, para que ela fique firme com o passar do tempo. Então, é um processo, tá? É uma combinação de eventos físicos, químicos e celulares para restaurar um tecido, ok? Eu tenho os estágios de cicatrização de uma ferida, né? Eu tenho o estágio inflamatório, que é o estado normal. Cortou, lesionou qualquer tecido, machucou qualquer tecido, primeira fase que a gente tem é a fase inflamatória, tá? É uma reação natural do organismo, né? É uma resposta a um trauma, tá? A fase de debridamento é aquela, ou desbridamento, como queiram chamar, é a fase que vai fazer o quê? A limpeza de uma ferida, né? Se você cortou, o que acontece? Sangra, né? Sangrou, o organismo vai lá e tenta formar o quê? Conter esse sangramento. Para conter o sangramento, ele manda os fatores de coagulação. E aí coagula e forma aquela casca, né? Aquele tampão. E aí essa fase vai ser justamente para fazer a limpeza daquela ferida, né? E desse tampão. E aí a gente entra na fase de reparo, né? Que já tem substâncias que começam a promover
a liberação de materiais que vão começar a juntar as bordas do tecido, e a fase de maturação, depois das bordas aproximadas e juntas, né, através do processo de cicatrização, essa ferida precisa de um tempo para o colágeno manter a sustentação, né, daquela ferida, tá? Então a gente vai ver agora mais profundamente o que acontece em cada fase. Não tem jeito, eu tenho que saber, porque é aqui que a gente atua, tá? Então, é nessa fase que a gente atua para na cirurgia, é onde a gente consegue, né, entendendo os mecanismos de cada fase, que a gente vai conseguir entender e tratar de certas feridas, principalmente feridas abertas, né, feridas que a gente chama que vão cicatrizar por segunda intenção. E as feridas cirúrgicas também, quando complicam, vocês vão ver que às vezes eu recebo alunos me falar, professor, meu cachorro operou um tumorzinho cutâneo, fez um abscesso, posso fazer compressa de água quente, água fria? A gente vai ver o que funciona e por como funciona, né? Se realmente funciona ou não. Então, o que acontece na fase inflamatória, que é a primeira? Assim que ocorre a lesão, o que acontece? Existe uma maior permeabilidade vascular, né? Quando eu tenho a lesão, que ocorre quimiotaxia de células circulatórias que liberam as citocinas e os fatores de crescimento e ativação das células. Quais são essas células? Os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos e fibroblastos. Então, primeiro, há uma permeabilidade natural, né, para aquelas células de defesa chegarem na ferida. Depois disso, os vasos têm que se contrair, né? Ele se contrai, isso dura em torno de 5 a 10 minutos, para tentar ali fazer o quê? O controle do sangramento, né? Isso ocorre também com liberações de catecolaminas, serotoninas, bradicininas e estaminas. Essas substâncias, né, são responsáveis pela dor, são responsáveis pelo inchaço na lesão, né, pela vermelhidão. Então, essas substâncias, né, aquela história do dor, rubor e calor. Então, essas substâncias que são responsáveis pela, pelas alterações clínicas que geram a reação inflamatória. E aí são essas alterações clínicas que a gente tem como intervir ou começar a tratar, né? Eu não sei se vocês lembram o mecanismo de dor, né? Quem é o responsável pela dor numa ferida, né? A gente toma anti-inflamatório às vezes para poder ajudar o controle da dor, mas o nome, anti-inflamatório. Se a inflamação é um processo natural, às vezes se a gente tomar anti-inflamatório, eu vou atrapalhar às vezes o processo de cicatrização. Ah, professor, então nunca faz anti-inflamatório? Faz, quando tem quando a gente chama de, a gente fez uma cirurgia que teve muita manipulação. Se houve muita manipulação ou muita lesão, vão ter um processo de liberação dessas substâncias exacerbados, então a gente precisa controlar, tá? Mas sim, por exemplo, numa castração onde a gente faz uma ferida bem pequenininha, às vezes nem é necessário fazer o uso do anti-inflamatório. É melhor, às vezes, fazer o uso de um analgésico, porque ela pode atrapalhar aí a cicatrização se não tiver uma manipulação muito grande. Então, tem aí essa fase de vasoconstricção, né? Que os vasos se contraem, dura cerca de 5 a 10 minutos, depois se dilatam de novo, né? Extravasamento do quê? Do fibrinogênio e dos elementos da coagulação. E aí, com o coágulo formado, a gente forma uma crosta, né? Tem um tampão. E aí a gente tem a fase inflamatória. Então, a fase inflamatória ela é caracterizada por esses fenômenos, tá? Eu falei aí, ó. Vocês sabem aonde o anti-inflamatório atua? De que forma o anti-inflamatório atua ou vai interferir nessa fase? Qual é o mecanismo de ação do anti-inflamatório, gente? Alguém sabe? Ou alguém lembra?
Bom, então eu quero que vocês coloquem aí nesse slide. Nesse slide, não tem o número aqui, mas bota aí, ó, fase inflamatória, mecanismo de ação, observação, de procurem e coloque aí no resumo, tá? O mecanismo de ação do anti-inflamatório, não esteroidal, que a gente faz para o pós-operatório, tá? Para a gente tentar entender aonde que ele atua nessas substâncias para poder controlar aí a dor. Quem é o responsável pela dor aqui dessas substâncias? Então, quero que vocês tentem fazer uma correlação com o anti-inflamatório e essas substâncias. Eu vou passar a fazer perguntas, porque eu tenho percebido alguns relatórios que estão abaixo aí do que eu acho necessário para obter o conhecimento para fazer provas e para realmente o que é importante da matéria. E aí essas perguntas vão ter que ser respondidas aí no relatório. E tem pessoas que não estão assistindo a aula, pegam só o slide, fazem o resumo do slide e não faz nenhuma anotação. Então não adianta nada isso, tá? Porque o mais importante é o que eu estou falando. Na hora da prova, vai se enrolar. Então, ó, a pergunta é: qual é o mecanismo de ação do anti-inflamatório e como que em quais dessas substâncias que o anti-inflamatório vai atuar para inibir a dor? Ok? Essa é a pergunta desse slide fase inflamatória, tá bom? Se você repetir, tá tranquilo? Tranquilo. Então tem a fase de debridamento ou desbridamento, né? Essa fase já é uma fase um pouquinho mais tardia, de 6 a 12 horas, né? Aí eu tenho os neutrófilos que iniciam a limpeza, né? Que é o desbridamento de micro-organismos e resíduos que possam existir na ferida, tá? Essa limpeza é feita por fagocitose. Eu tenho os monócitos, né, que se transformam em macrófagos em 24, 48 horas e secretam colagenase. Né? O que a colagenase faz? A colagenase faz a remoção do tecido necrosado, né? Tenta também tirar bactérias, material estranho àquela ferida. Tá? Também secreta fatores de crescimento de fibroblastos, interleucinas e células que estimulam a angiogênese para preparar a próxima fase. Né? Então eu vi lá na última aula, quer dizer, antes da aula de fio de sutura, né, na aula de classificação de feridas, né? Ferida contaminada, né? Eu tenho uma ferida aberta. Uma ferida contaminada é aquela que vai chegar para a gente, um animal que se cortou em algum canto ou brigou com outro, né? Então ela vai estar sempre aí nessa fase, né? Já passou a fase inflamatória, ela vai se encontrar, se tem de 6 a 12 horas, na fase de limpeza, tá? E o que a gente tem que fazer nessa fase? Se eu pego uma ferida daquele jeito, adianta só suturar? Não, eu tenho que ajudar o organismo a tirar lá todo o tecido necrosado, né? Eu tenho que fazer uma asepsia, uma antisepsia adequada para remover as bactérias ali presentes, todo o material de corpo estranho. Então, gente, quando vocês recebem um animal com a ferida aberta, é importante a gente fazer o quê? A tricotomia, porque aquele pelo que fica ali na borda da ferida, né, aquilo é considerado um corpo estranho e também atrapalha a cicatrização, principalmente animais com pelos mais longos, que o pelo fica caindo no meio da ferida. Então, eu preciso fazer a tricotomia e a antisepsia daquela região, tirar qualquer corpo estranho, tirar todo o tecido que tá necrosado, né? Tirar aquele tecido morto que está ali em cima, para poder fazer o quê? A facilitação, né, da cicatrização. E aí, de antemão, eu já digo para vocês, aquela ferida que tem aquela casca, né, que fica ali em cima, semanas, né? Aquilo ajuda ou dificulta a cicatrização? Entendeu? Que deixa aí para poder proteger a ferida. Você não está protegendo nada, né? Você está dificultando a cicatrização, porque aquilo é um corpo estranho. E o organismo fica ali tentando
remover aquilo está morto, por isso que às vezes as feridas não fecham, né? Passa dessa fase, entra para a fase de maturação, né? E aí o organismo tem mais dificuldade de fechar uma ferida aberta, né? Uma lesão que vai fechar por segunda intenção. Então eu devo sim remover toda a casca. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, pergunta do segundo slide, do slide de debridamento. Adianta eu passar aquela pomadinha de colagenase se eu não tiver nesta fase de debridamento? Ou seja, se a minha ferida não tiver crosta, não tiver casca, não tiver material tecido necrosado, porque às vezes a gente dá um ponto muito apertado, acaba necrosando, ou dá um ponto que as bordas não ficam certinhas, elas ficam para cima, né? E aí forma aquela casca. Se eu não tiver esse tecido, esse material para ser limpo, não adianta você passar colagenase. Aquela ferida limpinha, bonitinha, mesmo aquela ferida aberta, né? Uma ferida aberta que está vermelhinha, está bonitinha, está sem secreção. Você vai, vou passar, ou então o cachorro pegou, arrancou os pontos, começou a lamber, aquela ferida está aberta, mas não tem aquela caixa, aquela crosta. Adianta passar colagenase? Não adianta, né? A colagenase ela tem que ser passada nessa fase, aonde tem a crosta, aonde tem casca. Onde tem crosta, onde tem casca, aí sim você pode passar colagenase para poder ajudar a colagenase. Qual é o objetivo da colagenase? Remover o tecido necrosado, tá? Então eu quero que vocês botem essas perguntas, já dei a resposta. Então eu quero que você bote isso no resumo. A colagenase, ela só serve na fase de quê? Debridamento, tá? Então é na fase de limpeza. Então associa a fase de debridamento, né, de limpeza. Quem é que faz a limpeza? Os neutrófilos e os monócitos, tá? Então isso é importante vocês saberem, porque às vezes a gente faz uma cirurgia que tem muita necrose. Essa cirurgia de fígado, por exemplo, que a gente faz, a gente usa muito bisturi elétrico. A gente trabalha muito com bisturi elétrico, vocês vão ver as vantagens do bisturi elétrico. E alguns tecidos que a gente precisa cauterizar e queimar, que é o caso do fígado, senão onde você corta sangra, eu tenho essa fase mais exacerbada, de 6 a 12 horas, vai durar mais tempo, porque ele tem que fazer aquela limpeza daquele tecido todo necrosado que você queimou para poder coagular o fígado, porque o fígado onde corta sangra. Aí, o que traduz isso, gente, no exame de sangue? Normalmente a gente faz exame de sangue 24 horas após a cirurgia, né, para saber se houve uma perda volêmica importante, para saber como é que está essa reação inflamatória, né? E aí a gente usa anti-inflamatórios para esse animal não entrar, né, numa síndrome inflamatória, numa sepse. Então, aí você pega lá no hemograma, tem neutrófilos tóxicos, monócitos ativados, e está lá com bastões, né, uma baita de uma reação inflamatória, e você fica desesperado, né, e aí, não, vamos mudar o antibiótico, porque o cachorro está infeccionando, tá gerando uma infecção, tá complicando o quadro. Não, tem paciência, você tem que entender o que está acontecendo, né? Se você trabalhou no fígado e fez uma lesão por queimadura, aquela crosta de necrótica ali, o organismo vai limpar ela. Tá? E é natural que tenha neutrófilos tóxicos, é natural que aumente a leucometria, é natural que tenha monócito, monocitose. Então, tem que ter calma, tem que entender. Vocês têm que começar a ligar o que vocês aprenderam com outras disciplinas. Então, é saber interpretar o exame. Não adianta o plantonista chegar lá. Você não vai ser cirurgião. Tá, mas você está no plantão. Né? E quem está cuidando do animal do pós-operatório é você, que está ali no plantão. E aí o cirurgião te pede o exame de sangue, aí você chega, o resultado do exame de sangue, com esse resultado que eu falei, aí você vai lá e fala, não, o cachorro não está bem não, tá? O exame está horrível, tá horroroso. Aí o cara vai te perguntar o que está horroroso.
não tem neutrófilos tóxicos, leucometria subiu e tal. E aí tu está pagando um mico porque é uma reação natural, você não entende o que foi feito, né? Então você tem que entender o que foi feito, mesmo que você não faça, né? Para você saber se isso é uma reação normal da cirurgia ou se aquelas alterações é uma complicação infecciosa ou inflamatória que está saindo do controle. Foi claro? São coisas básicas, tá, do processo que a gente tem que ter em mente, tá? Para poder linkar com a prática, senão vocês vão virar somente robôs. Fase de reparo, início de 3 a 5 dias, né, após a lesão. E aí eu tenho o quê? Os macrófagos ajudam a formação dos fibroblastos, a gente viu aqui atrás também, né? Aqui, ó, também liberam, né? Ele, além de liberar colagenase, secreta colagenase, para remover tecido também secretam o quê? Fatores de crescimento de fibroblastos. Então tá aqui, ó, 3 a 5 dias, é importante a gente saber a duração de cada fase, né? De 3 a 5 dias eu tenho a fase de reparo, os macrófagos começam a ajudar a formação de fibroblastos, assim como as citocinas. À medida que aumenta a quantidade de colágeno, reduz a quantidade de fibrina, né? Então o colágeno fica ali depositado em cima da ferida, né? A fibrina, aí vem o colágeno, quanto mais colágeno, menos fibrina, e aí é que começa a fazer o quê? O processo de cicatrização. O aumento de colágeno aumenta a força de tensão da ferida, né? O colágeno tipo 1, que é o maduro, e o colágeno tipo 2, que é o imaturo. Tecido de granulação começa a se formar, é importante a gente saber isso, ó. Por quê? Por que é importante, professor? Isso eu estou falando de uma ferida aberta, né? Uma ferida que a gente deu ponto não é isso, né? Uma ferida que a gente deixou aberta, a ferida que a gente não deu, que a gente deu ponto, ela já vai estar fechada, mas uma ferida que a gente chega para a gente aberta, ela tem que granular, ela tem que cicatrizar, na verdade, né? Numa velocidade de 0,4 a 1 milímetro por dia. Professor, como é que eu vou medir isso? Papel milimetrado, aqueles papéis quadradinhos, né? Compra um papel milimetrado com meio milímetro, o tamanho de cada quadradinho, e aí você fotografa e acompanha a progressão dessa ferida. Por que, professor, isso é importante? Porque se a ferida não estiver cicatrizando, tá? Nessa velocidade, aí é onde a gente vai atuar. Pergunta da fase de reparo. O que pode estar acontecendo para esse animal não estar cicatrizando nessa velocidade? Alguém tem alguma ideia para responder? O que pode estar atrapalhando a cicatrização desse animal? Se ele não está cicatrizando nessa velocidade que a literatura preconiza. O que pode atrapalhar a cicatrização, gente? O uso incorreto do anti-inflamatório. Uma delas. Que mais? Paciente diabético pode também ou não? Show de bola, Adriano. Isso aí. Mas por que o paciente diabético diminui a cicatrização? A gente vai ver aqui os fatores que afetam a cicatrização. Mas, basicamente, gente, eu tenho que pensar, né, além das doenças que podem estar associadas, diabetes é uma delas, problemas hormonais, né? Quais são os problemas hormonais? Hipotireoidismo, que diminui o metabolismo, hiperadreno, que libera corticoide, né? E corticoide é um anti-inflamatório natural, e estado nutricional do animal, né? Do nosso paciente. Esse animal está comendo biriba? Esse animal está comendo o quê? Aquela ração feita de papelão? O que esse animal está comendo? Né? Eu preciso de proteína,
né, para a formação do colágeno, consequentemente para ajudar a cicatrização. Se eu tenho animal desnutrido, se eu tenho animal com hipoproteinemia ou hipoalbuminemia, eu vou ter alterações no processo de cicatrização, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Ah, a ferida está demorando a beça para fechar. São dois motivos, quer dizer, são vários motivos, mas ou passou da fase, ele já está na fase seguinte, né, de maturação e não conseguiu restabelecer a cicatrização naquele período de 3 a 5 dias. Por isso que a gente vê algumas lesões, não fecha. E aí a gente tem que o quê? Agudizar a lesão para voltar, para ajudar ela a fechar, né? Então a gente vai lá, raspa a ferida, né, para entrar no processo agudo da reação inflamatória, para ajudar a voltar todos os mecanismos que já passaram do seu período. E os fatores externos, que é doenças e a parte nutricional. Então, é importante você saber que a ferida cicatriza nesta velocidade, tá? E aí os fatores que atrapalham, que podem estar envolvidos com uma deficiência numa cicatrização. E aí eu tenho a fase de maturação, tá? A fase de maturação começa assim que o colágeno é depositado, 17 a 20 dias, tá? Nas 3 primeiras semanas, 20% só da força tense, tá? E uma ferida, ela nunca chega a 100% de força de tensão, tá? Ela só recupera 80% da sua força original. E aí, pessoal, vocês entenderam por que às vezes abre uma ferida? Se eu tiver uma ferida e tirei os pontos lá com 10 a 7 dias, ou tirei com 15 dias, se tiver uma força de tensão nessa ferida, se principalmente áreas de articulação, olha lá, ó, nas 3 primeiras semanas, com 15 dias, vai ter apenas 20% da força final, né? E lembrando que ele só chega a 80%. Então, pode abrir os pontos? Pode. O animal pode ter vida normal? Depende de onde foi a área de sutura, né? É próximo a uma articulação? Então ele tem que ficar mais tempo aí de repouso para poder fazer o quê? Dar tempo de maturar aí esse colágeno e fazer aí a sustentação da ferida. Ok? Tranquilo? Essa parte de cicatrização? Tranquilo. E aí, ó, vamos ver os fatores do hospedeiro que afetam a cicatrização. Animais velhos, né? Os animais Professor, velhos. Oi, Adriano. você consegue voltar o slide rapidinho? Volto. Rapidinho. Pode seguir. Obrigado. Então, ó, os fatores do hospedeiro que afetam a cicatrização. Animais velhos. Por que animais velhos demoram a cicatrizar mais? O metabolismo é mais lento, né? O hormônio já está mais... metabolismo baixinho, né? Então, a gente começa toda essa fase, essa parte de cicatrização, ela não vai ser tão eficiente, parte imunológica, né? Tudo é mais difícil no animal mais velho, né? Por conta do seu metabolismo. Quando eu tenho o animal com hipoproteinemia, né? Se eu não tenho proteína, o animal não tem. Se ele tem baixa de proteína, que normalmente acontece com os animais mais velhos, a gente diminui um pouco da carga proteica para preservação do rim, né? Mas eu não posso diminuir uma carga proteica a ponto de gerar uma hipoproteinemia, né? Eu tenho que manter o equilíbrio para que ele possa não causar lesão renal, né? E também possa suprir as funções normais do organismo. Doenças hepáticas, né? As doenças hepáticas, animais com sobrecarga hepática, os fatores de coagulação vão estar alterados, tá? A coagulação depende do fígado. É por isso que a gente faz avaliação hematológica, né? Para saber como é que está o estado desse animal. A gente faz avaliação hepática e renal
tanto para anestesia quanto para cirurgia, gente. O cirurgião precisa dessas informações para saber se o animal tem uma hipoproteinemia que vai comprometer a cicatrização, tá? Eu preciso saber se ele tem alguma doença hepática, se ele tem uma sobrecarga hepática que possa gerar uma complicação posterior aí da cicatrização da ferida ou até mesmo de coagulação, de conter o sangramento, né? Pouca gente pede coagulograma para cachorro, né? Mas eu preciso saber se ele tem alguma doença hepática que aumente o risco de ter algum sangramento durante a cirurgia. Hiperadrenocorticismo, né? Como eu falei, ele está liberando o nível de cortisol desse paciente, ele vai estar sempre aumentado, vai estar sempre alto, e é um anti-inflamatório natural e vai inibir todo o processo de cicatrização. É importante a gente saber disso e operar. Ah, não posso operar paciente com hiperadreno. Então, pode, né? Perdão, desde que ele esteja compensado. É muito comum a gente pegar aí tumores de adrenal, né? E eu não opero um tumor de adrenal se o endocrinologista não tiver presente acompanhando o caso, porque o animal tem que estar compensado. Não é fazer o diagnóstico e vai lá opera. Cortisol, como é que tá? Tá controlado? Né? Por quê? Porque senão vai atrapalhar meu processo de cicatrização. Mesmo assim, o animal que tem hiperadreno, os níveis, às vezes, de cortisol, ele não fica normal, né? Ele fica um pouco aumentado. Né? Às vezes, o endocrinologista consegue fazer um controle, né, das alterações clínicas geradas pelo hiperadreno, mas ele não consegue baixar para níveis normais o cortisol. Então, esse animal fica sempre um pouquinho mais alto o cortisol dele. Isso atrapalha? Atrapalha, tá? Eu já peguei casos da gente operar paciente com hiperadreno, castração ou remoção de neoplasia cutânea, não necessariamente uma adrenectomia, e você vai lá, tira os pontos, o animal chega em casa e volta com os pontos todos abertos. Parece que a ferida está cicatrizada, está tudo bonitinho, mas não tem nada cicatrizado, porque tudo fica alterado, e aí a ferida abre, a gente tem que debridar a ferida e dar ponto de novo. Então, isso pode acontecer com o paciente hiperadreno. Paciente diabético, diabetes, né? O paciente tem deficiência na regulação de glicemia, né? Está sempre alta a glicose. E a glicose também é importante também para o metabolismo das células, que fazem fatores de cicatrização. Né? As células estão ali se replicando, elas estão ali tentando fazer a maturação daquela ferida. Se eu tenho alteração nisso, não adianta que não vai fazer a cicatrização. Né? Então eu tenho que estar com o paciente que não opera diabetes, opera, só que o diabético tem que estar controlado, tá? E a cicatrização, e eu tenho que escolher um tipo de ponto que seja mais seguro, e eu vou tirar os pontos com mais tempo, né? Para dar tempo desse organismo se recuperar. Insuficiência renal crônica, né? O animal já está em acidose, e se o animal está em desequilíbrio, eu altero todas as funções aí enzimáticas do corpo. Então, se eu preciso de várias enzimas para funcionar e para facilitar a cicatrização, uma delas é a colagenase. Se eu tenho alteração desse sistema enzimático, né, por conta de uma acidose metabólica, eu vou ter deficiência de uma série de substâncias aí no corpo que vão ajudar a cicatrização, tá? Então, os fatores hospedeiros que afetam a cicatrização são animais velhos, desnutrição, e doenças hepáticas, hiperadreno, diabetes, existem outras, eu coloquei as principais para a gente poder. O hipotireoidismo é uma delas, tá? Características da ferida que afetam a cicatrização. Material estranho, né, na ferida, fios é um material estranho, então a gente tem que escolher os implantes, né? Os fios são corpos estranhos, então a gente tem que escolher um corpo estranho para facilitar a cicatrização da ferida, então a gente tem que usar um fio que tem menor reação tecidual possível, né? Eu lembro de alguém perguntar na aula de fios de suturas que alguém faz a ligadura de alguma coisa lá, acho que na castração de gato com um fio, catigu. Bom, vai dificultar a cicatrização, a reação inflamatória vai ser maior. Então, a gente tem que ter essa consciência.
é um corpo estranho, é um material estranho ao organismo. Então o organismo vai ficar trabalhando mais ali para resolver aquela reação inflamatória. Liberação de enzimas destinadas à destruição de corpo estranho, né? Infecções, onde eu tenho uma ferida contaminada, se eu não fizer a antisepsia adequadamente daquela ferida, e essa contaminação pode complicar o quadro inflamatório, infeccioso do meu paciente, e a ferida demora mais tempo para cicatrizar, tá? O organismo vai ficar lutando. Por isso que quando eu tenho esse pessoal que faz castração com aquele paninho de campo pequenininho, às vezes nem usa pano de campo, não usa material estéreo, aí usa um fio monofilamentar, só que o fio está contaminado, ele vai ficar dentro da ferida e vai fazer um granuloma, vai virar um granuloma ou uma bolha de pus, né? E aí fica ali naquela reação infecciosa, inflamatória constantemente, porque o fio não vai ser degradado, não vai antibiótico dentro do fio, e o organismo vai ficar naquela luta constante. Aquecimento, né? Aquecer a ferida às vezes permite a cicatrização mais rápida, por isso às vezes a gente deixa faz curativo, né? Para manter a ferida mais quente do que o normal. Irrigação sanguínea, né? Então a gente precisa saber se aquela borda da ferida, se aquela ferida está com a vascularização comprometida ou não. Então se foi perto de uma área do pedículo que vasculariza aquele segmento, se a borda da ferida, quando eu debrido, quando eu faço uma raspagem ali, não sangra, tem comprometimento. E normalmente fica escuro, né? A gente percebe que fica mais escuro. Então, essa parte que você tem que tirar até ficar vermelhinho, da cor do tecido normal. Então, a irrigação sanguínea é fundamental para facilitar a cicatrização. Essas são as características que afetam a cicatrização referente à própria ferida. Tá? Então, vale a pena fazer curativo? Sim, vale a pena, né? Se você deixar ali fechadinho, bonitinho, aumentar, o aumento de temperatura faz o quê? Vasodilatação. Vai fazer vasodilatação, vai promover mais substâncias mais fácil, né? Substâncias vão sair do vaso para poder ali combater uma possível infecção, para combater uma possível... para liberar mais substâncias que facilitem a cicatrização, tá? Então, a gente pode manter aí a ferida aquecidinha. Fatores que afetam positivamente e negativamente a ferida, só fazer um resumo. Suplementação alimentar, então, afeta positivamente, é importante? Posso prescrever aí uma alimentação reforçada? Claro, deve, né? E vocês começam a entender aí o quanto mais cedo o animal comer, né? Mais rápido ele vai se recuperar das cicatrizes. As cicatrizes vão ter mais condições de recuperar. Então, gente, aquela história, não sei se vocês já ouviram falar, deixa o animal com um pouco de dor, né? Tem muito lugar que não faz analgesia direito, e aí o animal com dor que não faz o quê? Não come. Se ele não come, ele não cicatriza, né? Então, eu tenho que tirar essa cultura da minha cabeça, né? Se eu ver alguém em algum lugar castrou, não, deixa ele, vou fazer uma analgesia aqui fraquinha, porque aí ele fica quietinho, não se mexe, né? E aí também não come, né? Então, primeiro que é desumano deixar o bicho sentindo dor. Segundo, que vai atrapalhar no processo de cicatrização. Porque o animal com dor, a primeira coisa que ele tenta fazer é arrancar o que está doendo, e o que ele tenta arrancar são os pontos. Então, tem que controlar a dor para esse animal também se alimentar de forma adequada, tá? Medicamentos, existem diversos medicamentos que atrapalham a cicatrização, e um deles que a gente usa bastante é o anti-inflamatório, né? Anti-inflamatório, se a gente usar, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Se a gente usar de forma adequada, ele passa a ser positivo, né? Usar na fase inicial ali, a gente por isso passa inflamatório 3 dias. 3 dias é os dias que estão mais doloridos, na fase que ele entra na maturação, de 3 a 5 dias, né? Aí a gente já começa, não precisa mais de anti-inflamatório para não atrapalhar a cicatrização. Existem outros medicamentos que fazem estímulos, né, da cicatrização. E aí, sulfatiazina de prata,
Existem fatores de crescimento, pomadas que a gente manipula para poder facilitar a cicatrização. O pessoal limpa a ferida com água. Às vezes deixar a ferida úmida ajuda, mas a limpeza com sorinho não ajuda em nada do ponto de vista de contaminação, né, gente? Limpa com sorinho, não adianta em nada, porque o soro não é uma substância antisséptica, só ajuda a manter a ferida úmida, né? Então a gente tem que... água oxigenada. A água oxigenada, se não tiver crosta, vai prejudicar a ferida, porque você está queimando a ferida o tempo inteiro, né? Então você está agudizando a ferida o tempo todo. Se não está contaminada também, não tem por que passar água oxigenada. Então, a melhor prevenção aí de medicamento para evitar a contaminação é o metiolate, que é a base de clorexidine ou povidine, né? Você vê muita gente receitando rifocina. Não faça isso, não receite rifocina porque está infeccionado? Tem infecção? Não. Então não vai, a gente não toma antibiótico preventivo, né? A gente toma antibiótico quando a gente tem algum problema. Então passa o metiolate ou povidine para poder evitar a contaminação, para fazer a limpeza da ferida, né? A ferida não está infectada. Ferida infectada não, é outra conduta. E os fatores negativos que afetam são a radioterapia, a quimioterapia e a contaminação, o corpo estranho, né? Então tudo isso afeta aí negativamente a ferida. Quimioterapia, às vezes, o paciente é importante a gente saber, né, que às vezes tem alguns oncologistas que fazem quimioterapia para a gente poder operar, reduzir o tumor para a gente poder tentar operar, né? E aí a gente tem que... Qual é o momento de fazer? Quando elimina a quimioterapia, né? Eu não posso operar um animal em quimioterapia porque a ferida não vai cicatrizar, tá? Tratamento das feridas abertas ou superficiais. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos inverter aqui, ó, é tricotomia, tá? Da área ao redor da ferida. Você tem que fazer a tricotomia, né? Porque aquele, como eu falei, aquele excesso de pelo ali, principalmente animais que têm pelo médio ou longo, que o pelo fica batendo dentro da ferida, isso é um corpo estranho, tá? Você tem que fazer o debridamento da ferida, tirar todo o tecido morto necrosado, corpo estranho, e aí sim depois você cobre temporariamente para evitar novos traumatismos e nova contaminação, tá bom? Não adianta nada você cobrir uma ferida com aquela gase que fica no consultório, né? A gente tem que cobrir com aquela gase estéreo, né? Passa um antisséptico, cobre, depois que você fez a remoção de todo o tecido, tricotomia, e aí sim você faz o curativo com matadura, né? O material, a limpeza da ferida, gente, ela tem que ser feita da maneira mais asséptica possível, tá? Luva de procedimento ou luva cirúrgica. Então a gente tem que fazer essa limpeza, né, essa antisepsia da ferida de maneira mais asséptica possível para evitar também que leve mais contaminação para dentro dessa ferida, tá? Cobrir ou não cobrir? Cobre, tá? Para proteger de novos traumas e para proteger de novas contaminações, ok? Essa história de deixar aberto para respirar, a pele não respira, né, dessa forma. A troca de oxigênio é feita pelo sangue, não pelo contato. A gente não é réptil, né? Então a pele ela vai respirar, deixar aberto ou fechado, a pele não vai respirar nada. Antibiótico, de acordo com a classificação da ferida, tá? Então a gente só vai usar o antibiótico de acordo com o tipo de ferida que a gente encontra. Ferida suja, né, é mandatório fazer o quê? Cultura antibiograma. Vou deixar esse animal sem cobertura? Não. Você passa o antibiótico de acordo com o histórico, né, desse animal. E aí é importante vocês terem em mente, pessoal, por exemplo, vocês vão fazer uma castração, que é um procedimento simples, ou tirar uma neoplasia cutânea, um lipoma, por exemplo, né? Do animal que tem dermatite pra caramba, vive cheio de dermatite, e esses animais têm infecções de pele, né? Com infecção bacteriana secundária.
e esse animal toma muito antibiótico. Se você não fizer um histórico, né, adequado para saber quais os antibióticos esse animal já tomou, aí você vai lá, faz no teu consultório, você vai lá, tira um lipomazinho, e aí faz decência de sutura por contaminação, porque você receitou uma enrofloxacina da vida, e esse animal já tomou um caminhão de enrofloxacina. Provavelmente já tem resistência a esse tipo de antibiótico, né? Então aquela flora que está ali já está acostumada, não faz nem mais cosquinha. Então você tem que fazer um histórico, né? Uma ferida suja, até chegar pelo menos aí a cultura antibiograma, para você saber se o que você escolheu de fato vai ter um efeito satisfatório, tá? Então é importante a gente saber a classificação da ferida para saber qual é o antibiótico, né? Porque a gente está falando de sistema tegumentar, né? A gente vai usar um antibiótico para a pele, uma enrofloxacina ou uma cefalosporina vão atuar bem na pele. Mas não adianta você usar se esse animal já usou várias vezes esse mesmo antibiótico para uma condição dermatológica. Existem diversas medicações tópicas, né, que a gente pode fazer. Então, como eu estava falando, a antisepsia pode ser feita com clorexidine, né, que é o metiolate, pode ser formado de iodo, né, tem as pomadas de triplação, que são aquelas pomadas, isso para feridas abertas, né, que tem antifúngico, anti-inflamatório e antibiótico. Sulfatiazina, nitrofurazona, são antissépticos, sulfato de gentamicina, né? Tem muitas substâncias aí de uso tópico que tem gentamicina, né? E agentes debilitantes ou enzimáticos, né? Essas situações são usadas somente para quando tem aquela crosta, né, gente? Então, quando tem crosta, eu posso usar substâncias que ajudem a fazer a remoção daquela crosta, tá? Aí, sim, você pode usar aquelas pomadas à base de colagenase, que é a enzima que faz aí a destruição dessa crosta. Você pode usar água oxigenada, né? Você pode usar ácido acético, você pode usar uma série de substâncias aí comerciais para poder ajudar na cicatrização da ferida nos cuidados tópicos. E aí, para lavagem da ferida, né? Muita gente usa lavagem com sorinho, não vai, assim, efetivamente lavar, você só vai estar molhando, né? Então, a gente tem que usar uma substância que seja antisséptico, né? E tem todas essas substâncias, né? A crosta, basicamente, é feita de coágulo, né? Tem aí umas substâncias com EDTA, para poder diminuir, ajudar a destruir aquela crosta, né? Tem o ácido acético, que é mais baratinho, assim, você pode usar, o proprietário não tem condição financeira, você pode fazer uma solução com vinagre, né? Que aquilo é ácido, né? Não vai botar vinagre de maçã, aquele vinagre puro, não, você vai diluir, tá? Dilui e aí faz a limpeza da ferida, tá? São essas substâncias que a gente pode usar aí. Então a gente vai começar agora. Eu vou dar um intervalo que já tem algum tempinho, tomar um café, tá? Vou dar um intervalinho para a gente poder restabelecer que agora a gente vai entrar propriamente na aula. Retornar a gravação. Vê se aí está aparecendo agora. Tá. Beleza. Então vou falar do princípio da cirurgia plástica e reconstrutiva. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber, né, são as linhas de tensão, né? E aí não tem jeito, tem que decorar esse quadrinho aqui. Você sabe tudo, professor? Não. Tem áreas que a gente opera pouco, né? Eu vou lá no livro e vou olhar, porque para saber qual é a linha de tensão dessas feridas, para eu poder fazer a incisão de forma correta, né? A linha de tensão, por exemplo, quando você faz a incisão, ela tende já a abrir, né? Então eu preciso saber, né, onde é que está a linha de tensão para eu fazer uma incisão onde não fique sob uma tensão muito grande nas minhas suturas, tá? E o ideal é que essa linha de tensão ela se acumule nas extremidades da ferida, né, que faz a facilitação do fechamento dessa ferida. Então, quando a gente né, observa aqui, ó, o eixo longitudinal de uma ferida, né, a gente tem que ver aqui, ó, aonde é que está,
né? Você está com a ferida aberta aqui. Você vai começar a suturar de onde, né? Eu suturo, né? Vamos botar um eixo aqui norte-sul e leste-oeste, né? Ou horizontal e vertical. Você sutura onde? Depende da linha de tensão, né? Olha aqui, ó. Eu vou. Eu não sei, né? Não estou com o livro perto, não estou olhando. Você faz uma avaliação clínica, né? Você empurra o tecido e vê para onde ele está, aonde que está a tensão maior dele, né? É vertical, é horizontal, né? E aí você vai ter mais condições de avaliar e fechar essa ferida sem uma tensão muito grande na região, consequentemente diminuindo o risco dessa ferida abrir, tá? Então você faz essa avaliação e aí você faz a fechamento da ferida, tá? O ideal é quando a gente tira uma lesão, a gente nunca tirar em forma circular, tá? A gente tirar sempre em forma de elipse. Fica mais fácil para fechar. Então a gente tem que saber isso antes de fazer a retirada da lesão, tá? Então, palpa, vê, né, em todas as extremidades daquela ferida, vê onde é que está sobrando pele, aonde que a pele tem mais mobilidade, né? Aonde está distribuída aquela tensão para você fazer a incisão de forma correta. A primeira tentativa de fechar uma ferida, quando você abre, né, tira um fuso de pele, né? E aí o que acontece? Fica sob tensão para você fechar aquela ferida, fica os pontos, a pele querendo abrir quando você dá um ponto. Primeira tentativa de reduzir essa tensão, né, é você liberar esse subcutâneo, né, dos dois lados da ferida, porque a pele está presa no subcutâneo. Então você vai com a tesoura, com uma pinça, dissecando, né, abrindo aquela região do subcutâneo para poder a pele poder ter mobilidade, né, para você poder puxar a pele. Essa é a coisa mais básica que tem, tá? Quando eu tenho uma área de tensão, um fuso de pele que você tirou, então você vai ter que fazer um primeiro tenta-alívio de tensão, tá? Resolveu? Te ajudou? Beleza. Você fecha a pele normalmente, fecha o subcutâneo e fecha a pele. Padrões de sutura, qual é o tipo de ponto? Né? Primeiro a gente vai tentar fechar o subcutâneo, né? Quando eu não tenho retalhos envolvidos, simplesmente para fechar uma pele. Quando eu tenho feridas irregulares assim, ó, pontudas, né? A gente sempre começa nas extremidades, né, da ferida, porque a pele não vai estar certinha, bonitinha, não. A gente vai ter que montar um quebra-cabeça, né? E aí, o melhor ponto que a gente pode dar nessas regiões são pontos de 4 apoios, que são os pontos em U, ponto em X, ponto Donati, tá? Então, é mais seguro dar um tipo de sutura que tem um maior apoio para fazer a fixação. Então, normalmente você dá um pontinho nas extremidades, né, no vértice da ferida, né, aqui, ó, e aí vai montando seu quebra-cabeça para fechar, para saber se tem pele sobrando, se tem pele que está sob tensão ou não. Ok? Bom, como é que eu começo a fazer a sutura? Normalmente, gente, a sutura a gente inicia no meio, tá, da ferida. Tá? Por quê? Para prevenir as abas de orelha, tá? Senão fica uma orelhinha nas pontas. Então, se a gente começar pelas extremidades, uma das extremidades pode ficar com orelha, tá? Então, o ideal é fazer sempre no meio dos meios dos meios. Faz no meio, vem fazendo no meio, e aí vai fechando, tá? E quando tem... E evitar sempre, gente, ó, fazer incisões circulares, né? Como eu falei, fazer sempre em elipse, né? Para facilitar o teu fechamento. Senão vai sobrar essa aba aqui, essa aba de orelha, tá? E aí tu pode deixar, mas vai ficar esse excesso de pele aqui sobrando. Para consertar isso, você tem que abrir a incisão mais. Aí eu tenho as incisões de relaxamento, tá? Incisões de relaxamento são incisões que a gente faz para promover
é o fechamento de uma ferida. Por incrível que pareça, uma ferida que não fecha, a alternativa para fechá-la é abrir mais uma outra incisão, tá? Mas tem diversas formas de nós fazermos isso. Uma delas é fazer aqui né? A gente faz do lado, né? A gente lembra que tem aquela prega da coxa, por exemplo, tem uma lesão aqui perto da vulva e do ânus, tem pouca pele. Aqui não vai ter pele para fechar. Então aqui tem mais pele sobrando. Aqui tem aquela prega da coxa. Então você faz uma lesão, uma incisão aqui, do mesmo tamanho da principal, né? Solta toda essa pele e aí você fecha e puxa, né? A pele, divulsiona a pele do lado onde está sobrando mais pele para você poder fazer o fechamento da segunda incisão, tá? Eu posso fazer várias incisõezinhas, né? Para esticar aí a pele. E essas incisõezinhas ficam abertas, tá, gente? Vai cicatrizar por segunda intenção. Eu posso fazer uma incisão em V, tá? E divulsionar até a base do V. Opa! Né? E aí você puxa e fecha e vai fechar essa incisão em Y, ó, tá? Você começa pelas extremidades, tá? E aí fecha em Y. A gente tem a plastia em Z, tá? Essa aqui é a plastia em V ou em Y e essa aqui é a plastia em Z, né? Você faz um Z na pele e inverte as bordas. Você vai estar relaxando vai estar sobrando pele, né? E aí você às vezes consegue fechar a lesão primária, tá? Então essas são incisões de relaxamento, né? Uma incisão elíptica, né? Lateralmente à incisão inicial. Eu tenho aquelas incisões pontiformes, né? Colocadas aí e não vão fechar. Eu tenho a incisão de V e Y, né? Que a gente começa ela com V e fecha em Y. E tenho a plastia em Z, a Z-plastia, tá? Essas são os padrões de relaxamento ainda. Agora eu tenho aqui, ó, os defeitos cutâneos irregulares, defeitos quadrados, circulares, triangulares, fusiformes e semilunares, né? Eu vou passar batido nisso aí para vocês, porque eu não uso isso. Eu não sou maluco de ficar, quem faz veterinária detesta fazer conta, né? No seu doente do Eduardo, que adora fazer conta. Acho que ele devia ter feito faculdade pela quantidade de conta que ele gosta de fazer de engenharia ou de mecatrônica, sei lá, mas eu evito fazer essas técnicas porque, olha só, eu evito fazer uma lesão circular, né? Por quê? Porque se você fechar uma lesão circular, vai ter aba de orelha. Para a primeira técnica para fechar a lesão circular, ó, uma lesão de 4 centímetros, aí você traça um eixo longitudinal, depois traça um eixo, mais um eixo aqui, né, cortando esse eixo longitudinal, e aí com 45 graus, aí você já começa a ter instrumentos que precisam de um transferidor, e aí, ó, você pega, se a ferida tem 4 centímetros, você vai fazer uma incisão triangular, né, de 2 centímetros, cada parte do triângulo, nessa linha que compõe 45 graus, e aí você consegue fechar a ferida. Eu já desisti há muito tempo de fazer isso, né? Nem sonhando que eu vou fazer um negócio desse. Ou, se você quiser gostar de fazer conta como Eduardo, você pode fazer também a técnica do triângulo aqui, em vez de usar 45 graus, você usa 30, faz um triângulozinho aqui da metade do raio da ferida, e aí você fecha dessa forma aqui, ó. Essa ponta vem para cá, essa ponta se encaixa na base e sobrar, e aqui mesma coisa, né? Essa ponta joga para cá. Fácil, né? Nem ferrando que eu faço um negócio desse.
Os defeitos triangulares são mais fáceis de serem fechados, né? A gente fecha os defeitos triangulares, a forma mais simples é essa aqui, tá? É em Y, né? A gente vai fechar em Y. Aí tem a forma mais complicadinha, né? Esse defeito aqui. A gente vem aqui, ó, quando o defeito é muito grande, a gente faz uma incisão aqui, tá? Um corte e puxa para frente e vai fechando, ó. Mas eu prefiro tentar fechar sempre em Y. Os defeitos quadrados também sejam os mais fáceis de fechar também, mais tranquilo, porque a primeira opção é você ir fechando as pontas do quadrado, né? E vai formar dois Y, né? A segunda opção é você prolongar, por exemplo, essa distância aqui, ó. Se eu tenho essa distância, essa abertura aqui, Z, eu vou fazer a mesma abertura Y aqui do tamanho de Z. Então, Y é igual a Z, tá? Aí você divulsiona por baixo e puxa para fechar a ferida, tá? Ah, não deu para fechar, você pode fazer dos dois lados, tá? Então, ó, uma ferida Z, você puxa Z igual metade, né, da verdade, você vai usar a metade, e metade para cada lado, e vai fechando. E você também tem essa alternativa, que aí já é uma rotação de retalho, né? Aqui já a gente está rodando o retalho. Aqui é por relaxamento e aqui é por rotação de retalho, para fechar um defeito quadrado. Então você tem uma ferida desse tamanho, né, quadrada, você vai pegar o mesmo tamanho, tá? Aqui está aparecendo maior, mas às vezes a gente faz um pouquinho maior porque a pele encurta quando a gente faz. Você vai abrir um quadrado na lateral e puxar para cá. E como é que você fecha o outro quadrado? Aí a gente lembra daquela que a gente vai puxar, é lógico, de uma área que tem a pele sobrando, tá? Então você vai fazer aqui normalmente está sobrando aqui para cima, né? Aí você joga esse retalho para a lateral, né? Para o 1, e aí depois você fecha e fica com esse aspecto aqui, ó. Tá? Essa técnica a gente usa para fechar defeito quadrado. Então tem 4 maneiras de a gente fechar, né? 1, suturando os vértices. 2, fazendo uma incisão de relaxamento, né? Que é do mesmo tamanho da ferida e puxando ela para fechar. Se não conseguir, eu posso fazer uma de cada lado, né? Só que eu não vou fazer o tamanho inteiro da ferida. Eu vou pegar metade da ferida e vou abrir metade da ferida aqui, ó. Né? Esse quadrado tem o tamanho da metade da ferida e puxa, né, para o meio. Ou rotaciona o retalho. Defeitos fusiformes são os mais fáceis, né? Que a gente faz basicamente uma incisão por relaxar a divulsão do subcutâneo para tentar fechar. Se conseguir, ok. Olha aqui, ó, a tensão onde é que está, né? Ela está paralela, né? A ferida, ela não está transversal. Se a tensão estiver transversal, você vai ter mais dificuldade de fechar. Ou você faz uma incisãozinha lateral, né? E fecha aquela técnica que a gente colocou lá de triângulo também serve, né? Essa aqui, ó. Né? Essa aqui também serve para fechar a ferida fusiforme, né? Todas essas técnicas, na verdade, servem, tá? E aí eu tenho os flashes pediculados, né? Que são aquele retalho que a gente tirou ali do quadrado, né? Quando a gente rotaciona, é um flap pediculado. Então, por avanço, rotacional, transposição, interpolação, bolsa de dobradiça, pediculados, tubulares ou axiais. Bom, e todos esses retalhos aí, gente, estou dando nome a eles agora, tá? Então, estou dando nome a eles agora. Então, o retalho de avanço, né, esses quadrados, são retalhos de quê? O fechamento dos retalhos quadrados são retalhos de avanço, tá? Olha aí, ó. Então, todos esses retalhos triangulares também são retalhos de avanço.
Os padrões axiais, ó, os padrões axiais é quando eu giro aquele plexo vascular, né, que a gente viu lá no início, né? Eu estou usando aqui o da coxa, né? Então eu vou jogar aqui mais para a parte de baixo, aquele do fêmur, eu vou jogar aqui para a parte de baixo, né, da tíbia e fíbula, que é uma lesão, isso é uma foto de uma cirurgia do professor Jorge Castro, né? Aqui é um mastocitoma, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá, eu vou tirar o mastocitoma que tem que ter uma margem cirúrgica grande, né? E aí a gente desenha tudo antes, tá, gente? Para medir, né? A gente vai medindo, né? Eu vou jogar, vou fazer a minha incisão primária, tiro o tumor e depois eu faço o corte e jogo a rotação desse retalho e olha como é que fica, ó. Aqui tem pele sobrando, que é da coxa, principalmente aqui nessa partezinha, né? Então eu vou lá, ó, e jogo esse retalho e vou fechar minha perninha, né? Sempre fazendo um movimento. E olha a malandragem, o cara colocou gelo, porque, pessoal, preste atenção. Preste atenção agora, hein? Toda vez que a gente trabalhar com essas rotações de retalho, com essas cirurgias que a gente rotaciona, divulsiona, dessa forma, o padrão axial, eu não posso fazer o subcutâneo, porque se você fechar o subcutâneo aqui, né, embaixo, aqui até você pode, mas aqui não, porque se você fechar esse subcutâneo, você pode lesar os vasos que estão indo para essa peça aqui, né, para essa região. Então não pode fazer subcutâneo, então vai fazer muito seroma. Para evitar a formação do seroma, a gente bota gelo, né? Acabou a cirurgia. A gente acabou a cirurgia, bota gelo para fazer vasoconstricção. Tá? Gente, só me dá 2 minutinhos. Dá 2 minutinhos aqui, gente. Então, vamos lá. Então, assim que terminar, a gente faz uma colocação de uma compressa de gelo para poder fazer o quê? Para poder fazer vasoconstricção e diminuir a formação de seroma. Tá? Isso é importante. Senão fica tudo inchado. A outra forma é você dar uns pontos mais afastados, nessa parte distal aqui, nessa parte de baixo, por gravidade, para o seroma poder ter onde sair. Porque não é interessante acumular seroma na ferida, porque acaba gerando complicação aí de infecção, ou ter que drenar esse seroma depois. Tá? E até dor, né? Porque seroma é líquido, acumula, comprime terminação nervosa. Eu tenho aí o outro padrão axial, né? Numa mastectomia. Numa mastectomia a gente pode, bilateral, a gente usa 2 padrões, né? A gente faz a plastia em W, né? Na parte torácica, e às vezes na parte abdominal aqui não tem pele para fechar, então a gente tira um fuso, esse fuso quadrado aqui, ó, veio aqui daquele plexo vascular da femoral, tá? Então a gente joga para aqui para dentro. Eu vou mostrar melhor agora. Mas olha só como é que fica aqui, ó. Aqui a gente tira nas laterais, né? Aí vem por dentro da parte medial da mama, lateral, né? E aqui faz um W, na verdade, né? A parte torácica da mama. Porque esse pedacinho aqui tem vaso, né? E se você tirar tudo, você não consegue fechar. Então tem que fazer esse Wzinho aqui, ou em M. Né? A gente chama normalmente de W, tá? E aí na parte de trás, eu não tenho espaço para fazer isso. A cabeça do animal tá para cá, tá, gente? Aqui a patinha já tá aqui, ó, a vagina da cadela. A gente tira um quadrado da coxa, né, e joga para a parte de dentro, né? E aí fecha. Aqui, ó. É mais ou menos isso aqui que a gente faz, ó, tá? Ó, eu tiro um quadrado, tá, da coxa e jogo aqui para dentro para fechar. Esse padrão é axial e a gente chama interpolação
né? A gente pode fazer isso na coxa também, tá? No cotovelo também, tá? Bom, mas quando eu tenho esse padrão, aqui é um padrão axial, tá? Do cotovelo. Quando eu tenho quando eu preciso fazer dois padrões axiais, né? A gente chama de interpolação, tá? Ó, se eu usar os dos dois lados para fechar a ferida, a gente usa interpolação, que a gente está sobrepondo dois padrões axiais, tá? A gente muda o nome. E aí eu tenho essa bolsa em dobradiça, tá? Que é para fazer extremidades. Eu não costumo fazer isso. Eu acho isso uma viagem, muito incômodo para o animal. Eu fiz isso uma vez, talvez no cão eu até faça, mas no gato eu nunca mais faço, porque o gato, depois que acordou, ele se rasgou todo. Como é que você vai manter o bicho mobilizado dessa forma? O cão às vezes aceita. Você cria um túnel, né, dobradiça em bolsa em dobradiça. Você cria um túnel no subcutâneo, aqui na região do flanco, bota a pata para trás, sutura onde, limpa essa área toda, né? Sutura aonde está, né? Dá 2 pontos no meio para fixar, né? Na parte subcutânea, até o enxerto pegar. Quando o enxerto pegar, você vem aqui, corta aquele quadrado e cobre o resto da pata. E fecha o defeito quadrado em Y, né? Vai nas extremidades, que aqui tem bastante pele. Tá? Mas é uma viagem, né? Mas é uma forma de resolver os defeitos de extremidade. Esse pediculado ou tubular eu nunca fiz, tá? Quase precisei fazer na minha cachorra, mas essas lesões de cotovelo, né? Cotovelo fica aí por úlcera de decúbito, né? Aquelas lesões de pressão, e aí aquilo não fecha nunca porque o animal fica com apoiado naquela parte e necrosa. Então você tem que já levar um pedículo vascularizado ali para ver se evita, mas isso é manejo, né? E eu posso usar um tubular também para fechar essas lesões de extremidade. Mas eu acho isso muita viagem, eu nunca fiz essa técnica, não. Os padrões miocutâneos, né, são os flaps miocutâneos, que você leva uma faixa muscular, e o mais comum é usar o grande dorsal, tá? A gente usa um pedículo muscular aqui. Esse pedículo muscular pode ser feito para fechar também regiões de mastectomia, depois você fecha aqui porque tem pele sobrando nessa região, tá? Ou de pescoço. Ou você desce ou você sobe, ou até mesmo na pata, tá? Como você traz o grande dorsal, que é um músculo bem fininho, né? Aí você está levando, quer dizer, miocutâneo. Não são os músculos cutâneos, são mais vascularizados. Você tem os flaps compostos, que são flaps que você leva realmente uma faixa de músculo, né? Para poder pegar o padrão vascular todo e levar para uma área que não tem um padrão vascular rico. Aí eu tenho os flaps omentais, tá? Você pode colocar fazer um enxerto. Aí você faz um buraco no abdômen, né? Disseca o aumento, passa esse aumento pelo buraco do abdômen, não fecha o buraco, senão vai necrosar. Coloca em cima da região que está sem a pele, coloca uma pele ali que não tenha aqueles pedículos vasculares, que o meio da região abdominal, a gente viu ali, da lateral direita e esquerda, ele é um pouco podre, né? Então, às vezes, você pode usar a vascularização do aumento para vascularizar a pele, que ele vai revascularizar muito rápido, né? Também nunca precisei fazer esse tipo de enxerto. E eu tenho os enxertos retalho, né? A diferença de enxerto para retalho, de flap para retalho, flaps eles são pediculares. Os retalhos, os enxertos, eles não são pediculares, tá? Eles não são vascularizados. Os enxertos, eles são avascularizados, tá? Então, nas extremidades, você pega um pedaço de pele de uma região, faz esse monte de furinho. Esse monte de furinho não é só para esticar a pele. Cada buraquinho desse vai gerar uma reação inflamatória, né? O organismo vai tentar conter, né, isso aqui, né, essa região, vai tentar conter esta região, e aí
esse formato que fica, né? Vai conter a reação inflamatória aqui e vai tentar fazer com que isso aqui cicatrize de dentro para fora. É mais fácil do que você... E vascularizar, né? A fase inflamatória tem uma fase de neovascularização. Então, cada buraquinho desse aqui tem uma chance de ser revascularizado, do que você pegar esse enxerto livre, tá? E jogar aqui e tentar revascularizar somente as bordas dele. Normalmente o meio necrosa, tá? Então é por isso que se faz vários buraquinhos para poder, cada buraquinho desse, gerar uma reação inflamatória e uma tentativa de neovascularização para poder fechar a pele. Tá? Então, caso clínico, esse é um animalzinho, tá? Chegou para a gente, ele tinha uma lesão, né? Tinha um tumorzinho cerado, e aí eu tenho que saber, ó, né, que tipo de incisão eu vou fazer aqui para acompanhar, né? Aí eu desenho, tá? E aí, ó, eu vou fazer a remoção da minha lesão acompanhando aí as linhas de tensão, tá? E aí tá aí a cicatrização do bichinho. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Alguma pergunta, sugestão? Tudo tranquilo? Sua dúvida não tem não, só fiquei curioso com o negócio do enxerto que você falou. Se pudesse voltar para explicar De novo, só para deixar mais claro. Esse último aí que você falou. Aqui. Esse, dos buraquinhos, isso. Então, cada buraquinho desse vai gerar uma tentativa de cicatrização por segunda intenção. Entendeu? Ele vai tentar colar aqui, o organismo vai tentar colar essa parte aqui embaixo, e aí ele tenta fazer neovascularização. Quando ele faz a neovascularização, ele começa a vascularizar essa pele. Então, em vez de eu tentar revascularizar um segmento desse gigante, né, até chegar a vascularização aqui no meio, o tecido já morreu. Então, a gente faz um monte de buraquinho para tentar aí a neovascularização absorver, né, esse pedacinho aqui, ó. Concorda que é mais fácil uma neovascularização chegar aqui mais rápido do que ela vindo das extremidades? Né? Então, é o espaço que tem que percorrer aqui. Cada buraquinho desse promove uma reação cicatricial e, consequentemente, promove uma tentativa de neovascularização do enxerto. Né? Ele estimula substâncias que vão fazer a criação de novos vasos. Então, quando a gente tem um enxerto livre, né, a gente tem que fazer esse monte de buraquinho. Entendeu? Show, obrigado. Professor, Fale aí. no caso desse caso clínico que você passou, eu poderia fazer uma incisão circular naquele tumor ao invés da elíptica? Pode, mas a incisão circular é um saco para fechar, né, cara? Ah, sim. Não, mas aí a minha dúvida é qual é a vantagem de eu fazer a circular em questão da elíptica? Ou não tem uma grande Não vantagem? tem vantagem, eu acho que é só desvantagem. Você trabalhar com uma lesão circular vai te dar muito mais trabalho. Então só vou passar mais estresse mesmo, né? É só para passar mais estresse, porque às vezes, quer dizer, na verdade, por exemplo, quando a gente faz biópsia com ponte, é muito pequenininho, não tem problema. Um ponto você separa. E às vezes as pessoas têm tendência, quando tem um tumor redondinho, fazer uma lesão circular. É preferível você fazer uma elíptica, que é uma incisão maior, né, do que fazer uma circular e ficar uma lesão pequenininha. Mas para fechar é mais trabalhosa do que a elíptica. Então faz uma incisão elíptica que é mais tranquilo de você fechar. Sempre. Tranquilo. Tranquilo, Ou então tá bom. quadrada ou qualquer uma dessas, né? É sempre dar preferência primeiro para a elíptica, né? Se não se aplicar porque a lesão é muito grande, às vezes é preferível você fazer uma quadrada do que tentar fechar uma lesão circular. Beleza, então. E essa lesão daquele cachorrinho, né? Como o tumor é ulcerado, né? Eu já tenho uma lesão contaminada, né? E aí é uma lesão aberta, né? Não é nem uma limpa contaminada, né? Corre um tumor
fechada é limpo contaminada, porque tem uma reação inflamatória in situ. E aí, uma lesão ulcerada, aberta, se tiver mais de 6 a 12 horas, ela passa a ser contaminada. Se tiver pus, né, é uma lesão suja. E aí, gente, uma lesão suja, gente, é mandatório cultura antibiograma. Tá? Então, essas coisinhas vocês têm que ter em mente, porque agora uma matéria depende da outra. Né? A matéria de todos os sistemas vai depender de fios e suturas, os fios mais adequados. Todas as matérias vai depender de classificação de feridas. Tá? Todas as matérias a gente vai ter que ter entendimento de cicatrização. Né? Eu posso dar uma questão de prova de sistema digestivo, né? E posso pedir qual é o tipo de fio, qual é a classificação da ferida, qual é a profilaxia da infecção, qual é a fase inflamatória que aquela ferida se encontra, tá? Então, assim, a matéria do primeiro semestre, a gente vai até, se eu não me engano, lá para vias de acesso, para poder, ou não, eu acho que essa é a última, se eu não me engano. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui o cronograma da prova. Não abre. Abriu. Tegumentar e depois 3/11. Ué, vai ter feriado? Tem um feriado aí, é? Tem, não. Semana que vem é a prova. Né? 3/11, vou confirmar. E aí, depois tem vias de acesso. Até agora, para se alimentar isso. Depois dessa P1, a P2, tudo isso que a gente falou até agora vai entrar na P2. Então, eu posso ter questões de sistema digestivo, que eu vou cobrar fase da inflamação, eu vou cobrar que tipo de fio que a gente vai usar, eu vou cobrar profilaxia da infecção. Então, a gente vai precisar de todo o conteúdo que a gente deu até agora, não só para agora, como para o próximo semestre, né? Para o próximo ano, quando a gente falar de patologia, isso são conhecimentos, a gente vai dar de novo, eu vou falar de novo das classificações, vou estar sempre falando, e isso são conhecimentos que vocês não têm como estudar só para a prova, vocês vão ter que guardar isso para o resto da vida de vocês. E para quem não vai fazer cirurgia, vai fazer área de tecnologia, inspeção, essas coisas, vai ter que guardar aí pelo menos até final da patologia cirúrgica, porque isso vai fazer parte da nossa matéria durante um ano inteiro, tá? Então, matérias mais importantes até hoje são tudo que a gente deu, para ser cobrada daqui para em diante até vocês concluírem aí o 7º e 8º período. Isso aí vai fazer parte da vida de vocês. Então, não adianta só estudar para a prova, porque senão toda vez que você for estudar para a prova, tu vai ter que estudar tudo isso de novo. Então, estudem para aprender, façam o resumo com carinho, porque as fases da inflamação elas vão estar presentes em todos os sistemas, em todas as patologias. Então, a gente tem que ter entendimento disso, ok? Pessoal, então o resumo pode entregar amanhã, tá? Não precisa correr, não precisa ter pressa. Hoje vocês vão ter aula prática. Eu estou acabando um pouquinho mais cedo para vocês terem tempo de almoçar e chegar lá na aula prática, tá? Então,